A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz. Parte 13. Diante do senhor de Santa Irinéia, alargou vagarosamente os braços, e com um grave riso que mais lhe recurvou sobre a barba espetada, o nariz de rapina. Viva Deus! Grande é a noite que vos traz, primo e amigo, que não a esperava eu de tanta honra, nem sequer de tanto gosto. Ao rematar esse duro capítulo, depois de 3 manhãs de trabalho, Gonçalo arrojou a pena com um suspiro de cansaço. Já lhe entrava a fartura dessa interminável novela, desenrolada como um novelo solto, sem que ele lhe pudesse encurtar os fios. Tão cerradamente o emaranhara no seu denso poema o tio Duarte que ele seguia gemendo, e depois nem o consolava a certeza de construir obra forte. Esses tructecindos, esses bastardos, esses castros, esses sabedores, eram realmente varões afoncinos, de sólida substância histórica? Talvez apenas ocos títeres, mal engonçados em erradas armaduras, povoando em verídicos arraiais e castelos, sem um gesto ou dizer que datassem das velhas idades. E ao outro dia não reuniu em todos seus ser coragem para retomar aquela sôfrega correria dos de Santa Irinéia sobre o bando escapadiço de Baião. De resto, já remetera 3 capítulos da novela, já acalmara as ânsias do castanheiro, mas a ociosidade mais lhe pesou nessa semana, arrastada pelos canapés ou por entre os buchos do jardim, fumando e tristemente sentindo que a vida lhe fugia em fumo. Para o enervar, acrescia um aborrecimento de dinheiro, uma letra de 600 mil réis do derradeiro ano de Coimbra, sempre reformada, sempre avolumada, e que agora o emprestador, um certo Leite de Oliveira, reclamava com dureza. O seu alfaiate de Lisboa também o importunava com uma conta pavorosa, atulhando 2 laudas. Mas, sobretudo, o desolava a solidão da torre. Todos os alegres amigos dispersos pela beira-mar ou nas quintas. A eleição encalhada como uma barca no lodo. A irmã de certo com o outro no mirante. Até a prima Maria, desatendendo ingratamente o seu tímido pedido de uma conversazinha. E ele no seu quente casarão, sem energia, imobilizado numa inércia crescente, como se cordas o travassem, cada dia mais apertadas, e de homem se volvesse em fardo. Uma tarde no seu quarto, vagaroso e sombrio, sem mesmo para o lar com o Bento, acabava de se vestir para montar a cavalo, espairecer num galope pelos caminhos de Valverde, quando o pequeno da Críspula, já estabelecido na torre como pajem, de fardeta de botões amarelos, bateu esbaforidamente à porta. Era uma senhora que parara ao portão, dentro de uma carruagem, pedia ao fidalgo para descer. Não disse o nome? Não, senhor. É uma senhora magra, puxada a 2 cavalos com redes. A prima Maria, com que alvoroço correu, agarrando no cabide do corredor um velho chapéu de palha, e embaixo foi como se contemplasse a deusa da fortuna na sua roda ligeira. Oh, prima Maria, que surpresa, que felicidade! Debruçada da portinhola da carruagem, a caleche azul da feitosa, Dona Maria Mendonça, com um chapéu novo, enramalhatado de lilazes, desculpou atrapalhadamente e rindo o seu silêncio. Recebera a carta do primo muito atrasada, sempre o fatal carteiro, trôpego e bêbado. Depois, uns dias muito atarefados em Oliveira, com a Anica, que preparava para o inverno a casa da Rua das Velas. E finalmente, como devia uma visita em Vila Clara, a pobre Venância Rios, que tem estado doente, achei mais simples e mais completo parar na torre. E então, Gonçalo sorria embaraçado. Então nada de grave, mas é que desejava conversar consigo. Por que não entra? Abrira a portinhola. Ela preferia passear na estrada, e ambos se encaminharam para o velho banco de pedra que os álamos abrigavam em frente ao portão da torre. Gonçalo sacudiu com lenço a ponta do banco. Pois, prima Maria, eu desejava conversar, mas é difícil, tão difícil. Talvez o melhor seja atacar a questão brutalmente. Ataque. Então lá vai. A prima acha que eu perco meu tempo se me dedicar à sua amiga Dona Ana? Pousada de leve à borda do banco, enrolando atentamente a seda preta do guarda-solinho, Maria Mendonça tardou. Murmurou. Não, acho que o primo não perde seu tempo. Ah, acha? Ela considerava Gonçalo, gozando a sua perturbação e ansiedade. Jesus, prima, diga alguma coisa. Mas que quer que eu lhe diga? Já lhe declarei em Oliveira. Ainda sou muito nova para andar com recadinhos de sentimento. Mas acho que a Nica é bonita, é rica, é viúva. Gonçalo arrancou do banco, erguendo os braços em desolação. E, como Dona Maria também se erguera, ambos seguiram pela tira de relva que orla os álamos. Ele quase gemia desconsolado. Ora, bonita, viúva, rica, para conhecer esses grandes segredos não a incomodava eu, prima. Que diabo!
Seja boa rapariga, seja franca. A prima sabe de certo, já ambas conversaram, seja franca. Ela tem por mim alguma simpatia? Dona Maria parou, murmurou, riscando com a ponta do guarda-solinho o trilho amarelado da relva. Pois está claro que tem. Bravo! Então, se daqui a um tempo, passados esses primeiros meses de luto, eu me declarasse, Ela dardejou a Gonçalo os espertos olhos. Santo Deus, como o primo por aí vai, a galope, então é uma paixão? Gonçalo tirou seu velho chapéu de palha, passou lentamente os dedos pelos cabelos e num imenso e triste desabafo. Olhe, prima, é sobretudo a necessidade de me acomodar na vida, pois não lhe parece? Tanto me parece que lhe indiquei o bom pouso. E agora adeus, passa das 5 horas, não me quero demorar por causa dos criados. Gonçalo protestou, suplicou. Mais um bocadinho, é tão cedo. Só outra coisa, com franqueza, ela é boa rapariga? Dona Maria voltara ao cabo do renque de álamos, recolhendo a caleche. Uma pontinha de gênio para animar a existência, mas muito boa rapariga, e uma dona de casa admirável. O primo não imagina como anda a feitosa. A ordem, o asseio, a regularidade, a disciplina. Ela olha por tudo, até pela adega, até pela cocheira. Gonçalo esfregou radiantemente as mãos, pois se daqui a um ano se realizar o grande acontecimento, hei de gritar por toda parte que foi a prima Maria que salvou a casa de Ramires. Por isso eu trabalho, para servir o brasão e o nome, exclamou ela, saltando ligeiramente para a caleche, como se fugisse, arremessada por aquela clara confissão. O trintanário trepara a almofada, e enquanto os cavalos folgados largavam aos corcovos, Dona Maria ainda gritou. Sabe quem encontrei em Vila Clara? O Titó. O Titó? Chegou do Alentejo, vem jantar consigo. Eu não o trouxe na carruagem por decência, para o não comprometer. E a caleche rolou, entre os risos e os doces acenos com que ambos se halagavam, naquela nova concordância mais calorosa de uma conspiração sentimental. Gonçalo largou logo alegremente para Vila Clara ao encontro do Titó, e já o alvoroçava a ideia de colher do Titó, íntimo da feitosa, informações sobre a dona Ana, o seu gênio, os seus modos. A prima Maria, por amor dos Ramires, sobretudo coitada, para proveito dos Mendonças, idealizava a noiva. Mas o Titó, o homem mais verídico do reino, amando a verdade com a antiga devoção dos Epaminondas, apresentaria a dona Ana sem um enfeite nem um desenfeite. E o Titó, sob o seu vozeirão troante, a sua indolência bovina, o Titó possuía um espírito muito atento, muito penetrante. Logo, à portela, os dois amigos se encontraram, e apesar de separação tão curta, o abraço foi estrondoso. Ó, sou Gonçalão! Ó, Titozinho querido, tens feito cá uma falta enorme. E o teu irmão? Humano melhor, mas arrasado. Muito cartapácio e muita fêmea para velho de 60 anos. E ele lá o avisara. Mano João, olhe que assim, sempre agarrado aos papéis velhos e às cachopas novas, o mano rebenta. E por cá? Essa eleição, a eleição agora para outubro, nos começos de outubro. De resto, sem saboria universal. Gouveia na costa, Manuel Duarte na vindima. Eu, secadote, murchote, sem veia, até sem apetite. Olha que eu venho jantar e convidei o Videirinha. Bem sei, já me disse a prima Maria que parou um bocado na torre. Ela está na Feitosa com a dona Ana. Durante o momento, repisou sobre a intimidade da prima Maria na Feitosa, com a tentação de desabafar, logo ali na estrada, sob o inesperado romance que desabrochara, mas não ousou. Era um angustiado acanhamento, com uma vergonha de cobiçar assim todos os restos do pobre Lucena, o círculo e a viúva. Então, conversando do Alentejo e do Mano João, que contara muitas antigualhas maçadoras sobre a genealogia dos Ramires, desceram da portela à torre, com intenção de estirar o passeio até os Bravais. Mas na torre Gonçalo desejou avisar a Rosa dos dois convivas inesperados, senhores de tão poderoso garfo. Entraram pela porta do pomar, onde um fio lento d'água se atardava nos regueiros. Aos brados galhofeiros do fidalgo, a Rosa acudiu, limpando as mãos no avental. O quê? 2 convidados? Mesmo 4. E mais valentes, que graças a Deus Nosso Senhor o jantarinho sobrava. Ainda de tarde comprara a uma mulher da costa um cesto de sardinhas, graúdas e gordas que regalavam. O Titó reclamou logo uma fritada tremenda de sardinha e ovos, e os 2 amigos atravessavam o pátio, quando Gonçalo reparou no Bento, escarranchado no banco da latada, diante de uma tigela e areando com entusiasmo um castão de prata lavrada, que emergia de dentro de uma toalha enrolada como de uma bainha. Que castão é esse, Bento, assim embrulhado?
O Bento lentamente sacou da toalha torcida um chicote escuro e comprido, com 3 arestas afiadas como a de um florete. Nem o senhor doutor sabia. Estava no sótão. Agora de tarde andava lá a encarafunchar por causa de uma ninhada de gatos, e de trás de um baú doou com umas esporas de prateleira e com esse arroxo. Gonçalo estudou o maciço castão de prata, sacudiu a fina vara que zinia. Esplêndido chicote, ó Titó, bem, afiado como um cutelo, e antigo, muito antigo, como as minhas armas. De que diabo é feito? Baleia? De cavalo marinho, uma arma terrível, mata um homem. O Mano João tem um, mas com castão de metal, mata um homem. Bem, rematou Gonçalo, limpa e põe no meu quarto, Bento. Passa a ser o meu chicote de guerra. À porta do pomar ainda encontraram o Pereira da Riosa, de quinzena de cotim deitada aos ombros. Em breve, no dia de São Miguel, o Pereira tomava, enfim, a lavra da torre. E Gonçalo gracejou, mostrando ao Titó o lavrador famoso. Eis o homem, eis o grande homem que se preparava a tornar a torre uma falada maravilha de seara, vinho e horta. O Pereira coçava a barba rala, e também a enterrar bom dinheiro. Enfim, um gosto sempre valeu mais que um vintém. E o fidalgo, como patrão, merece terra em que os olhos se esqueçam de regalados. Ô, senhor Pereira, ribombou o Titó, então não se esqueça de cuidar dos melões. É uma vergonha. Nunca na torre se comeu um bom melão. Pois, para o ano, assim Deus se conserve, já a vossa excelência comerá na torre um bom melão. Gonçalo abraçou ainda o esperto lavrador e apressou para a estrada, decidido a desenrolar toda a confidência ao Titó, na solidão favorável do arvoredo dos Bravais. Mas apenas recomeçaram a caminhada, o mesmo enleio travou, quase tremendo agora as informações do Titó, homem tão severo, de moral tão escarpada, e todo o demorado passeio pelos Bravais o findaram, sem que Gonçalo desafogasse. O crepúsculo descera, mole e quente quando recolheram, conversando sobre a pesca do sável no Guadiana. Em frente do portão da torre, Videirinha esperava, dedilhando o violão na penumbra dos álamos. Como a noite se conservava abafada, sem uma aragem, jantaram na varanda, com 2 candeeiros acesos. Logo, ao desdobrar o guardanapo, o Titó, vermelho e espraiado sobre a cadeira, declarou que, graças ao Senhor da Saúde, a sede era boa. Ele e Gonçalo praticaram as usadas façanhas de garfo e de copo. Quando o Bento serviu o café, uma imensa e lustrosa lua nova surgia ao fundo da quinta escura, por trás dos outeiros de Valverde. Gonçalo, enterrado numa cadeira de vime, acendeu o charuto com beatitude. Todos os tédios e incertezas dessas semanas se despregavam da sua alma, como cinza apagada, brevemente varrida. E foi sentindo menos a doçura da noite, que um sabor melhor à sua vida desanuviada, que exclamou: pois, senhores, agora está uma delícia. Videirinha, depois de um curto cigarro, retomara o violão. Através da quinta, pedaços de muros caiados, algum trilho de rua mais descoberto, a água do tanque grande rebrilhavam ao luar que resvalava dos céus, e a aquietação do arvoredo, da claridade da noite penetravam na alma com adormecedora carícia. Titó e Gonçalo saboreavam o famoso conhaque de Moscatel, preciosa antigualha da torre, silenciosamente enlevados no Videirinha, que recuara para o fundo da varanda, se envolvera em sombra. Nunca o bom cantador ferira as cordas com inspiração mais enternecida. Até os campos, o céu inclinado, a lua cheia sobre as colinas, escutava os queixumes do fado da anosa, e no escuro, sob a varanda, o pigarro da rosa, os passos abafados dos criados, algum sumido riso de rapariga, o bater das orelhas de um perdigueiro, eram como a presença de um povo suavemente atraído pelo descante formoso. Assim a noite se alongou, a lua subiu com um solitário fulgor, Titó, pesado do bródio, adormecera, e como sempre, para findar, Videirinha atacou ardentemente o fado dos Ramires. Quem te verá sem que estremeça, torre de Santa Irineia, assim tão negra e calada por noites de lua cheia. E lançou então uma quadra nova, que trabalhara nessa semana com amor sobre uma erudita nota do bom padre Sueiro. Era a glória magnífica de Paio Ramires, mestre do templo, a quem o Papa Inocêncio e a Rainha Branca de Castela e todos os príncipes da cristandade suplicam que se arme e corra em dura pressa e liberte São Luís, rei de França, cativo nas terras do Egito. Que só em Paio Ramires põe agora o mundo a esperança, que junte os seus cavaleiros e que salve o rei da França. E por este avô e tal façanha até Gonçalo se interessou, acompanhando o canto num trêmulo esganiçado, de braço erguido.
Ai, que junte os seus cavaleiros e que salve o rei da França. Ao rolar mais forte do couro, Titó descerrou as pálpebras, arrancou do canapé o corpanzil imenso e declarou que marchava para a Vila Clara. Estou derreado, sempre em jornada e sem dormir, desde ontem às 4 da manhã que larguei de Cidadele. Caramba, dava agora, como aquele rei grego, um cruzado por um burro. Então Gonçalo, animado pelo conhaque, também se ergueu com uma resolução quase alegre. Ô Titó, antes de saíres, anda cá dentro que quero falar contigo a respeito de um caso. Agarraram dos candeeiros, penetrou na sala de jantar, onde errava o cheiro de magnólias morrendo num vaso. E aí, sem preparação, com os olhos bem decididos, bem cravados no Titó, que o seguira arrastadamente, ainda se espreguiçava. Ô Titó, ouve lá e sê franco. Tu ias muito afeitosa. Que te parece aquela dona Ana? Titó, que despertara como ao arrebentar de um morteiro, considerou Gonçalo com assombro. Ora essa, mas a que propósito? Gonçalo atalhou na pressa de colher rapidamente uma certeza. Olha, eu para ti não tenho segredos. Nessas últimas semanas houve aí umas conversas, uns encontros. Enfim, para resumir, se daqui a tempos eu pensasse em casar com a dona Ana, creio que ela, pelo seu lado, não recusava. Tu ias afeitosa, tu sabes, que tal rapariga é ela? Titó cruzara os braços violentamente. Pois tu vais casar com a dona Ana? Homem, não vou casar. Não sigo esta noite para a igreja. Por agora quero só informações, e de quem as posso ter, mais francas e mais seguras, do que de ti, que és meu amigo e que a conheces? Titó não descruzara os braços, levantando para o fidalgo da torre a face honesta e severa. Pois tu pensas em casar com a dona Ana, tu, Gonçalo Mendes Ramírez? Gonçalo atirou um gesto de impaciência e fartura. Oh, se me vens com a fidalguia e com o pai, o Ramírez. O Titó quase berrou na sua indignação. Que fidalguia? É que um homem de bem como tu não pensa em casar com uma criatura como ela. Fidalguia, sim, mas fidalguia de alma e de coração. Gonçalo emudeceu, trespassado. Depois, com uma serenidade a que se forçara, argumentou, deduziu. Bem, tu então sabes outras coisas. Eu por mim sei que ela é bonita e rica. Sei também que é séria, porque nunca sobre ela se rosnou nem aqui nem em Lisboa. São qualidades para se casar com uma mulher. Tu agora afianças que se não pode casar com ela. Portanto sabes outras coisas. Diz. Foi então o Titó que emudeceu, imóvel diante do fidalgo, como se o laço de uma corda o colhesse e o travasse, por fim soprando com um esforço enorme. Tu não me chamasse para o depor como testemunha. Em princípio, sem explicações, pergunta se podes casar com essa mulher. E eu, sem explicações, em princípio, declaro que não. Que diabo queres mais? Gonçalo exclamou revoltado. Que quero? Pelo amor de Deus, Titó. Supõe tu que estou doidamente apaixonado pela dona Ana, ou que tenho um interesse imenso em casar com ela. Que não estou, nem tenho, mas supõe. Nesse caso, não se desvia um amigo de um ato em que ele está tão fundamente empenhado, sem lhe apresentar uma razão, uma prova. Assim apertado, Titó baixou a cabeça, que coçou com desespero. Depois, acovardamente, para escapar, adiou a contenda. Olha, Gonçalo, eu estou muito estafado. Tu não vais a esta hora para a igreja, e ela menos, que o outro marido ainda não arrefeceu na cova. Então amanhã conversamos. Atirou 2 passadas enormes, empurrou a porta da varanda, berrando pelo Videirinha. São que horas, Videira? Toca a abalar, que não dormi desde Cidadele. Videirinha, que preparava com esmero um grog frio, esvaziou atabalhadamente o copo, recolheu o violão precioso, e Gonçalo não os deteve, esfregando silenciosamente as mãos, amuado com aquela recusa do Titó, tão desamiga e teimosa. Como sombras, atravessaram uma sala onde dormia, esquecida desde os Ramírez do século XVIII, uma espineta de charão. No patamar da escada que conduzia à portinha verde, Gonçalo, para os iluminar, erguera um castiçal. Titó acendeu um cigarro à vela, a sua mão cabeluda tremia. Então, entendido, apareço amanhã, Gonçalo. Quando quiseres, Titó. E no seco assentimento do fidalgo transparecia tanto despeito que Titó hesitou nos estreitos degraus que atulhava. Por fim desceu pesadamente. Videirinha, já na estrada, considerava o céu, a luminosa serenidade. Que linda noite, senhor doutor. Linda, Videirinha. E obrigado, você hoje tocou divinamente. Gonçalo entrara na sala dos retalhos, pousara apenas o castiçal, quando por baixo da varanda aberta o vozeirão do Titó retumbou. Ô Gonçalo, desce cá abaixo. O fidalgo rolou pelos degraus com sofreguidão, para além dos álamos, no luar da estrada. Videirinha afinava o violão, e apenas a face do fidalgo surgiu na claridade da porta.
O Titó, que esperava com o chapéu para a nuca, desabafou. Ô Gonçalo, tu ficaste amuado, é tolice. E entre nós não quero sombras, então lá vai. Tu não podes casar com essa mulher porque ela teve um amante. Não sei se antes ou depois desse teve outro. Não há criatura mais manhosa nem mais disfarçada. Não me venhas agora com perguntas, mas fica certo que ela teve um amante. Sou eu que tu afirmo. E tu sabes que eu nunca minto. Bruscamente meteu a estrada, com os possantes ombros vergados. Gonçalo não se movera de sobre os degraus de pedra, diante dos mudos álamos, como ele imóveis. Uma pessoa passara, irreparável, no macio silêncio da noite e da lua. E eis o alto sonho que ele construíra sobre a dona Ana, e a sua beleza e os seus 200 contos despenhado no lodo. Lentamente subiu, repenetrou na sala. Por cima da chama alta da vela, num painel fusco, uma face acordara. Uma seca, amarelada face, de altivos bigodes negros, que se inclinava, atenta como reparando. E longe, videirinha, espalhava pelos campos adormecidos os ingênuos versos, celebrando a glória tamanha da casa ilustre. Que só em Paio Ramírez põe agora o mundo esperança, que junte os seus cavaleiros e que salve o rei de França. Capítulo 10. Até a alta noite, Gonçalo, passeando pelo quarto, remoeu a amarga certeza de que sempre, através de toda a sua vida, quase desde o colégio de São Fiel, não cessara de padecer humilhações, e todas lhe resultavam de intentos muito simples, tão seguros para qualquer homem como o voo para qualquer ave, só para ele constantemente rematados por dor, vergonha ou perda. A entrada da vida escolhe com entusiasmo um confidente e um irmão que traz para a quieta intimidade da torre, e logo esse homem se apodera ligeiramente do coração de Gracinha, e ultrajosamente o abandona. Depois concebe o desejo tão corrente de penetrar na vida política, e logo o acaso o força a que se renda e se acolha à influência desse mesmo homem. Agora autoridade poderosa, por ele durante todos esses anos de despeito tão detestada e chasqueada. Depois abre o amigo, agora restabelecido na sua convivência, a porta dos cunhais, confiado na serenidade, no rígido orgulho da irmã, e logo a irmã se abandona ao antigo enganador, sem luta, na primeira tarde em que se encontra com ele na sombra favorável num caramanchão. Agora pensa em casar com uma mulher que lhe oferecia com uma grande beleza uma grande fortuna, e imediatamente um companheiro de Vila Clara passa e segreda. A mulher que escolheste, Gonçalinho, é uma marafona cheia de amantes. De certo, essa mulher não a amava com um amor nobre e forte, mas decidira acomodar nos formosos braços dela muito confortavelmente a sua sorte insegura. E eis que logo desaba, com esmagadora pontualidade, a humilhação costumada. Realmente o destino malhava sobre ele com um rancor desmedido. E por que, murmurava Gonçalo, despindo melancolicamente o casaco, em vida tão curta tanta decepção? Por que, pobre de mim? Caiu no vasto leito como numa sepultura, enterrou a face no travesseiro com um suspiro. Um enternecido suspiro de piedade por aquela sua sorte tão contrariada, tão sem socorro, e recordava o presunçoso verso do Videirinha, ainda nessa noite proclamado ao violão. Velha casa de Ramírez, honra e flor de Portugal, como a flor murchara, que mesquinha honra, e que contraste o do derradeiro Gonçalo, encolhido no seu buraco de Santa Irineia, com esses grandes avós Ramírez cantados pelo Videirinha. Todos eles, se história e lenda não mentiam, de vidas tão triunfais e sonoras. Não, nem sequer deles herdar a qualidade, por todos herdada através dos tempos, a valentia fácil. O seu pai ainda fora o bom Ramírez destemido, que na falada desordem da Romaria da Riosa avançava com um guarda-sol contra 3 clavinas engatilhadas. Mas ele, ali no segredo do quarto apagado, bem o podia livremente gemer. Ele nascera com a falha de pior desdouro, essa irremediável fraqueza da carne que irremediavelmente diante de um perigo, uma ameaça, uma sombra, o forçava a recuar, a fugir de um casco, a fugir de um malandro de suíças louras que numa estrada e depois numa venda o insulta sem motivo, para meramente ostentar pimponice e arreganho. Ah, vergonhosa carne, tão espantadiça! E a alma, nessa calada trava do quarto, bem o podia reconhecer também gemendo. A mesma fraqueza lhe tolhia a alma. Era essa fraqueza que o abandonava a qualquer influência, logo por ela levado como folha seca por qualquer sopro. Porque a prima Maria, uma tarde, adoça os espertos olhos e lhe aconselha, por trás do leque, que se interesse pela dona Ana. Logo ele, fumegando de esperança,
Ergue sobre o dinheiro e a beleza de Dona Ana uma presunçosa torre de ventura e luxo. E a eleição, essa desgraçada eleição, quem o empurrara para a eleição, e para a reconciliação indecente com o cavaleiro, e para os desgostos daí emanados, o Gouveia, só com leves argúcias murmuradas por cima do Caxenés, desde a loja do Ramos até a esquina do Correio, mas que, mesmo dentro da sua torre, era governado pelo Bento, que superiormente lhe impunha gostos, dietas, passeios e opiniões e gravatas. Homem de tal natureza, por mais bem dotado na inteligência, é massa inerte a que o mundo constantemente imprime formas várias e contrárias. O João Gouveia fizera dele um candidato servil. O Manuel Duarte poderia fazer dele um beberrão imundo. O Bento facilmente o levaria a atar ao pescoço, em vez de uma gravata de seda, uma coleira de couro. Que miséria! E todavia o homem só vale pela vontade. Só no exercício da vontade reside o gozo da vida. Porque se a vontade bem exercida encontra em torno submissão, então é a delícia do domínio sereno, se encontra em torno resistência. Então é a delícia maior da luta interessante. Só não sai gozo forte e viril da inércia que se deixa arrastar mudamente, num silêncio e macieza de cera. Mas ele, descendendo de tantos varões famosos pelo querer, não conservaria, escondida algures no seu ser, dormente e quente como uma brasa sob cinza, uma parcela dessa energia hereditária? Talvez. Nunca, porém, nesse peco e encafuado viver de Santa Irineia, a fagulha despertaria, ressaltaria em chama intensa e útil. Não, pobre dele, mesmo nos movimentos da alma, onde todo o homem realiza a liberdade pura, ele sofreria sempre a opressão da sorte inimiga. Com outro suspiro mais se enterrou, se escondeu sob a roupa, não adormecia, a noite findava, já o relógio de charão, no corredor, batera cavamente às 4 horas. E então, através das pálpebras cerradas, no confuso cansaço de tantas tristezas revolvidas, Gonçalo percebeu através da treva do quarto, destacando palidamente da treva, faces lentas que passavam. Eram faces muito antigas, com desusadas barbas ancestrais, com cicatrizes de ferozes ferros, umas ainda flamejando como no fragor de uma batalha, outras sorrindo majestosamente como na pompa de uma gala, todas dilatadas pelo uso soberbo de mandar e vencer. E Gonçalo, espreitando por sobre a borda do lençol, reconhecia nessas faces as verídicas feições de velhos Ramírez, ou já assim contempladas em denegridos retratos, ou por ele assim concebidas, como concebera as de Tructecindo, em concordância com a regeza e esplendor dos seus feitos. Vagarosamente mais vivas, elas cresciam dentre a sombra que latejava espessa e como povoada, e agora os corpos emergiam também, robustíssimos corpos cobertos de saios de malha ferrugenta, apertados por arneses de aço lampejante, embuçados e fuscos mantos de revoltas pregas, cingidos por faustosos gibões de brocado, onde cintilavam as pedrarias de colares e cintos, e armados todos, com as armas todas da história, desde a dava goda de raiz de roble eriçada de puas até o espadim de sarau enlaçarotado de seda e ouro. Sem temor, erguido sobre o travesseiro, Gonçalo não duvidava da realidade maravilhosa. Sim, eram seus avós Ramírez, os seus formidáveis avós históricos, que das suas tumbas dispersas corriam, se juntavam na velha casa de Santa Irineia, 9 vezes secular, e formavam em torno do seu leito, do leito em que ele nascera, como a assembleia majestosa da sua raça ressurgida. E até mesmo reconhecia alguns dos mais esforçados, que agora, com o repassar constante do poimento do tio Duarte e o Videirinha gemendo fielmente o seu fado, lhe andavam sempre na imaginação. Aquele além, com o brial branco a que a cruz vermelha enchia o peitoral, era certamente Gutierre Ramírez, o do ultramar, como quando corria da sua tenda para a escalada de Jerusalém. No outro, tão velho e formoso que estendia o braço, ele adivinhava Egas Ramírez, negando a acolhida no seu puro solar a el-rei Dom Fernando e a adúltera Leonor. Esse, de crespa barba ruiva, que cantava sacudindo o pendão real de Castela, quem, senão Diogo Ramírez, o trovador ainda na alegria da radiosa manhã de Aljubarrota? Diante da incerta claridade do espelho, tremiam as fofas plumas escarlates do monão de Paio Ramírez, que se armava para salvar São Luís, rei de França, levemente balançado como pelas ondas humildes de um mar vencido. Rui Ramírez sorria às naus inglesas, que perante a proa de sua capitania submissamente amainavam por Portugal, e encostado ao poste do leito Paulo Ramírez, pajem do Guião de El-Rei, nos campos fatais de Alcácer,
Sem elmo, rota e couraça, inclinava para ele a sua face de donzel, com a doçura grave de um avô enternecido. Então, por aquela ternura atenta do mais poético dos Ramírez, Gonçalo sentiu que a sua ascendência toda o amava. E da escuridão das tumbas dispersas acudira para o velar e socorrer na sua fraqueza. Com um longo gemido, arrojando a roupa, desafogou dolorosamente, contou aos seus avós ressurgidos a renegada sorte que o combatia, e que sobre a sua vida, sem descanso, amontoava tristeza, vergonha e perda. E eis que subitamente um ferro faiscou na treva, e com abafado brado, neto, doce neto, toma minha lança nunca partida, e logo o punho de uma clara espada lhe roçou o peito, com outra grave voz que o animava. Neto, doce neto, toma a espada pura que lhe dou em ourique. E depois uma acha de coriscante gume bateu no travesseiro, ofertada com altiva certeza que não derribará essa acha que derribou as portas de argila. Como sombras levadas num vento transcendente, todos os avós formidáveis perpassavam e arrebatadamente lhe estendiam as suas armas, rijas e provadas armas todas através de toda a história, enobrecidas nas arrancadas contra a Moirama, nos trabalhos cercos de castelos e vilas, nas batalhas formosas com o castelhano soberbo. Era, em torno do leito, um heróico reluzir e retinir de ferros, e todos soberbamente gritavam: "Ô neto, toma as nossas armas e vence a sorte inimiga." Mas Gonçalo, espalhando os olhos tristes pelas sombras onde antes volveu: "Ó avós, de que me servem as vossas armas, se me falta a vossa alma?" Acordou muito cedo, com a enredada lembrança de um pesadelo em que falara aos mortos. E, sem a preguiça que sempre o amolecia nos colchões, enfiou um roupão, escancarou as vidraças. Que formosa manhã! Uma manhã dos fins de setembro, macia, lustrosa e fina. Nenhuma nuvem lhe desmanchava o vasto, o imaculado azul, e o sol já pousava nos arvoredos, nos outeiros distantes, com uma doçura outonal. Mas, apesar de lhe respirar alentadamente o brilho e a pureza, Gonçalo permaneceu toldado de sombras, das sombras da véspera, retardadas no seu espírito oprimido, como névoas em vale muito fundo. E foi ainda com um suspiro, arrastando tristonhamente as chinelas, que puxou o cordão da campainha. O Bento não tardou com a infusa da água quente para a barba, e acostumado ao alegre acordar do fidalgo, tanto estranhou aquele silencioso e enrugado mover pelo quarto, que desejou saber se o senhor doutor passara mal a noite. Pessimamente. Bento declarou logo com vivacidade e reprovação que certamente fizera mal ao senhor doutor tanto conhaque de moscatel, conhaque muito adocicado, muito excitante, bom para o senhor Dom Antônio, homenzarrão pesado, mas o senhor doutor, assim nervoso, nunca devia tocar naquele conhaque, ou então meio cálice escasso. Gonçalo ergueu a cabeça, na surpresa de encontrar logo, ao começo do seu dia, e tão flagrante, aquele domínio que todos sobre ele se arrogavam, e de que tanto se lastimava através de toda a amarga noite. Eis aí o Bento mandando, marcando a sua ração de conhaque, e justamente o Bento insistia: "O senhor doutor bebeu mais de 3 cálices, assim não convém? Eu também tive culpa de não tirar a garrafa." Então, perante o despotismo tão declarado, o fidalgo da torre teve uma brusca revolta: "Homem, não dês tantas leis, bebo o conhaque que preciso e que quero." Ao mesmo tempo, com a ponta dos dedos, experimentava a água na infusa. "Esta água está morna," exclamou logo. "Já me tenho fartado de dizer. Para a barba preciso sempre a água a ferver." O Bento gravemente mergulhou também o dedo na água. "Pois esta água está quase a ferver. Nem para a barba se necessita água mais quente." Gonçalo encarou o Bento com furor. "O quê? Mais objeções? Mais leis? Pois vá imediatamente buscar outra água. Quando eu peço água quente, pretendo que venha um caixão." "Irra! Tanta sentença. Eu não quero moral, quero obediência." O Bento considerou Gonçalo através de um espanto que lhe inchara a face. Depois, lentamente, com uma aguada dignidade, empurrou a porta, levando a infusa. E já Gonçalo se arrependia da sua violência. Coitado, não era culpa do Bento se a vida lhe andava a ele tão estragada e sacudida. Depois, em casa tão antiga, não destoava a tradição dos antigos aios. E o Bento, com perfeito rigor, lhe reproduzia a rabugice e a lealdade. Mas a ascendência e livre falar bem lhe cabiam, bem os merecia por tão longa, tão provada dedicação. O Bento, ainda vermelho e inchado, voltava com a infusa fumegante, e Gonçalo logo docemente para o adoçar: "Dia muito bonito, bem, Bento?" O velho rosnou, ainda amuado: "Muito bonito."
Gonçalo ensaboava a face rapidamente na impaciência de reatar com o Bento, de lhe restabelecer a supremacia morável e, por fim, mais doce, quase humilde. Pois se achas o dia assim bonito, dou um passeio a cavalo antes do almoço. Que te parece? Talvez me faça bem aos nervos. Com efeito, aquele conhaque não me convém. Então, Bento, faz o favor. Grita aí ao Joaquim que me tenha a égua pronta imediatamente. Com certeza me acalma uma galopada. E no banho agora a água bem esperta, bem quente. Também me acalma a água quente. Por isso necessito sempre água bem quente, a ferver. Mas tu, com essas tuas velhas ideias, pois todos os médicos o declaram, para a saúde, água quente, bem quente, a 60 graus. E depois do rápido banho, enquanto se vestia, abriu mais familiarmente ao velho aio a intimidade das suas tristezas. Ah, Bento, Bento, o que eu verdadeiramente precisava para me calmar não era um passeio, era uma jornada. Trago a alma muito carregada, homem. Depois, estou farto desta eterna Vila Clara, da eterna Oliveira. Muito mexerico, muita deslealdade. Precisava terra grande, distração grande. O Bento, já reconciliado, enternecido, lembrou que o senhor doutor, brevemente em Lisboa, encontraria uma linda distração nas cortes. Eu sei se vou às cortes, homem. Não sei nada, tudo falha. Qual Lisboa? O que eu necessito é uma viagem imensa. A Hungria, a Rússia, a terras onde haja aventuras. O Bento sorriu superiormente daquela imaginação e apresentando ao fidalgo o jaquetão de velvetina cinzenta. Com efeito, na Rússia parece que não faltam aventuras. Anda tudo a chicote, diz o século. Mas aventuras, senhor doutor, até a gente as encontra na estrada. Olhe, o paizinho de vossa excelência, que Deus haja, foi lá embaixo diante do portão que teve a bulha com o doutor Avelino da Riosa, e que lhe atirou a chicotada, e que levou-o com o punhal no braço. Gonçalo calçava as luvas de anta, mirando o espelho. Pobre papá, coitado, também teve pouca sorte. E por chicote, ó Bento, dá cá aquele chicote de cavalo marinho que tu ontem areaste. Parece que é uma boa arma. Ao sair o portão, o fidalgo da torre meteu a égua sem destino num passo indolente pela estrada acostumada dos bravais. Mas no casal novo, onde dois pequenos jogavam a bola debaixo das carvalheiras, pensou em visitar o Visconde de Rio Manso. Certamente lhe consertaria os nervos a companhia de tão sereno e generoso velho. E se ele o convidasse a almoçar, gostaria os seus cuidados visitando essa falada quinta da varandinha e cortejando o botão de rosa. Gonçalo recordava apenas confusamente que o terraço da varandinha dominava uma estrada plantada de choupos augures, entre o lugar da cerda e a espalhada aldeia de Cantapedra, e tomou o caminho velho que desce das carvalheiras do Casal Novo e penetra no vale, entre o cabeço de Avelã e as ruínas do mosteiro de Ribadais, no solo histórico, onde Lopo de Baião derrotara a mesnada de Lourenço Ramírez, ora enterrada entre valados, ora entre toscos muros de pedra solta. A vereda seguia sem beleza e cansativa, mas as madressilvas nas sebes, por entre as amoras maduras, recendiam. O fresco silêncio recebia mais frescura e graça dos frêmitos de asa que o roçavam, e tanto era o radiante azul nos céus serenos que um pouco elo seu rebrilho e serenidade cintilavam na alma. Gonçalo, mais anuviado, não se apressava. Na igreja dos Bravais, quando ele passara ao Casal Novo, batiam apenas as 9 horas. E depois de costear um lameiro de erva magra, parou a acender pachorramente um charuto, rente da velha ponte de pedra que galga o Riacho das Donas. Quase seca pela estiagem, a água escura mal corria, sob as folhagens largas de nenúfares, por entre os juncais que a atulhavam. Adiante a orla de um ervaçal, no abrigo de uma moita de álamos, reluziam as pedras de um lavadouro. Na outra margem, dentro de um velho bote encalhado, um rapazito, uma rapariguinha, conversavam profundamente com 2 molhos de alfazema esquecidos nos regaços. Gonçalo sorriu do idílio. Depois teve uma surpresa descobrindo, no cunhal da ponte, rudemente entalhado, o seu brasão de armas. Uma sora enorme, que alargava as garras ferozes. Talvez aquelas terras outrora pertencessem à casa, ou alguns dos seus avós benéficos construíra a ponte, sobre torrente então mais funda, para a segurança dos homens e dos gados. Quem sabe se o avô Tructecindo, em memória piedosa de Lourenço Ramírez, vencido e cativo nas margens daquela ribeira. O caminho para além da ponte alteava entre campos ceifados, as medas lourejavam, pesadas e cheias,
por aquele ano de fartura. Ao longe dos telhados baixos de um lugarejo, vagarosos fumos subiam, logo desfeitos no radiante céu. E lentamente, como aqueles fumos distantes, Gonçalo sentia que todas as suas melancolias lhe escapavam da alma. Se perdiam também no azul lustruoso. Uma revoada de perdizes ergueu o vôo dentre o restolho. Gonçalo galopou sobre elas, gritando, sacudindo seu forte chicote de cavalo marinho, que zinia como uma fina lâmina. Em breve o caminho torceu, costeando um solto de sobreiros. Depois, cavalo entre silvados com largos pedregulhos aflorando na poeira. E ao fundo o sol faiscava sobre a cal fresca de uma parede. Era uma casa térrea, com porta baixa entre duas janelas envidraçadas. Remendos novos no telhado e um quinteiro que uma escura e intensa figueira assombreava. Numa esquina, pegava um muro baixo de pedra solta, continuado por uma sebe, onde adiante uma velha cancela abria para a sombra de uma ramada. Em frente, no vaso, o terreiro que se alargava, jaziam cantarias, uma pilha de traves, passava uma estrada lisa e cuidada, que pareceu a Gonçalo a de Ramilde. Para além, até a um distante pinheiral, desciam chás e lameiros. Sentado num banco junto da porta, com uma espingarda encostada ao muro, um rapaz grosso, de barrete de lã verde, acariciava pensativamente o focinho de um perdigueiro. Gonçalo parou. Tenha bondade. Sabe por acaso qual é o bom caminho para a quinta do senhor Visconde de Rio Manso? A varandinha? O rapazote ergueu a face morena de buço leve, remexendo vagamente no carapuço. Para a quinta do Rio Manso. Siga pela estrada até a pedreira, depois à esquerda a seguir, sempre rente da várzea. Mas, nesse instante, assomava à porta um latagão de suíças louras em mangas de camisa, a cinta faixada em seda. E Gonçalo, com um sobressalto, reconheceu logo o caçador que o injuriara na estrada de Nacejas, o assobiara na venda do pintainho. O homem relanceou superiormente o fidalgo. Depois, com a mão encostada à ombreira, chasqueou o rapazote. Ô, Manuel, que estás tu aí a ensinar o caminho, homem? Este caminho por aqui não é para asnos. Gonçalo sentiu a palidez que o cobriu, e todo o sangue do coração num tumulto confuso, que era de medo e de raiva, um novo ultraje do mesmo homem sem provocação. Apertou os olhos no selim para galopar, e a tremer num esforço que o engasgava. Você é muito atrevido. E já pela terceira vez, eu não sou homem para levantar desordens numa escada, mas fique certo que eu conheço e que não escapa sem lição. Imediatamente o outro agarrou a um cajado curto e saltou a estrada, afrontando a égua com as suíças erguidas, um riso de imenso desafio. Então cá estou, venha agora a lição. E para diante é que você já não passa, seu Ramírez de merda. Uma névoa turvou os olhos esgazeados do fidalgo, e de repente, no inconsciente arranque, como levado por uma furiosa rajada de orgulho e força que se desencadeava do fundo de seu ser, gritou. Atirou a fina égua num galão terrível. E nem compreendeu. O cajado serrilhara, a égua empinava numa cabeçada furiosa, e Gonçalo entreviu a mão do homem, escura, imensa, que empolgava a camba do freio. Então, erguido nos estribos, por sobre a imensa mão, despediu uma vergastada do chicote silvante de cavalo marinho, colhendo o latagão na face, de lado, num golpe tão vivo da aresta aguda que a orelha pendeu, despregada, num borbotar de sangue. Com um berro, o homem recuou, cambaleando. Gonçalo galgou sobre ele no outro arremesso, com outra fulgurante chicotada, que o apanhou pela boca, e rasgou a boca, de certo lhe espedaçou dentes, o atirou, urrando para o chão. As patas da égua machucavam as grossas coxas estendidas, e debruçado Gonçalo ainda vergastou, cortou desesperadamente face e pescoço, até que o corpo jaziou mole e como morto, com jorros de sangue escuro ensopando a camisa. Continua.